Bom dia, sexto GH aí. Vamos hoje revisar um conteúdo que a gente começou lá em março, né? Na primeira semana de março. E aí não deu tempo da gente terminar. Mas você já viu ele na escola classe, né? A gente estava só revisando. Então vai ser uma aula rápida para a gente pegar os principais pontos. Assistam mais de uma vez esse vídeo, caso vocês não tenham absorvido todos os nomes, né? Entendido. Copiem no caderno alguns nomes que vocês acharem necessário para vocês aprenderem. Façam exercício direitinho que eu passar, que eu deixar aqui na plataforma, tá bom? O mais importante é o aprendizado de vocês acima de tudo. Então, qual é o assunto? É a acentuação gráfica. O que é isso? É quando eu tenho um acento numa palavra, né? Que eu escrevo ela, aí eu posso colocar um acento, como em pé. Nesse é tem um acento que ele se chama agudo, né? Para marcar que esse é aberto. Pé. Também eu posso ter outro tipo de acento que é para marcar quando o som de uma palavra é fechado, como em avô, esse o é fechado, né? Avô, eu marco ele com acento circunflexo. Então a gente tem os principais acentos, o agudo e o circunflexo, que vocês vão aprender por enquanto. Temos outros acentos, mas vocês vão aprender mais para frente nas outras séries. Uma coisa importante é que toda palavra vai ter uma sílaba mais forte. Ó, tipos de sílaba. Vamos ler junto comigo. As sílabas da língua portuguesa podem se dividir em vários tipos, né? Eu escrevi aqui. Quanto à força que ela é pronunciada. Então, nós podemos separar sílabas que são átonas, sem acento, ou tônicas, com acento, sílabas fortes. Átono é uma sílaba não muito forte. A tônica é uma sílaba pronunciada com força. Por exemplo, em Pará, o pá é átono e o Urá é tônico, ele é o mais forte dessa palavra. Pará é o nome do estado e o Urá é a sílaba mais forte. E ela é uma sílaba tônica. Dependendo do local que essa sílaba tônica estiver, ela vai ter um nomezinho que é um pouco difícil de gravar, mas vocês já escutaram ele várias vezes. E agora vamos escutar de novo. Quais são esses três nomezinhos? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então é um nome dificinho, mas o que vocês têm que lembrar é a posição daquela sílaba mais forte quando ela é pronunciada. Se for a última, como em sabe, a terceira sílaba, né, é a sílaba mais forte, então ela é chamada oxítona. Percebem que esse nome é o menorzinho, ó, oxítona, é quando a última sílaba é a mais forte. Quando a penúltima sílaba é mais forte, como em sábia, sábia, uma pessoa que age com inteligência, né, com sabedoria, ela é uma paroxítona, porque o sábia é o Sá que é o mais forte, não é o Bia. Então ela é uma paroxítona. A proparoxítona, né, é um nomezinho mais largo, maior, é quando a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. A terceira do final é para o começo. Então, em sabíssimo, uma pessoa muito, muito sábia, esse bis, ele é a sílaba mais forte. Então, essa é uma palavra que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela é uma paroxítona. Então, vão ter esses três nomes de acordo com a posição que a sílaba se encontra. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Todas as palavras, como eu estava falando há pouco, elas vão ter uma sílaba que é mais forte. Mas não necessariamente todas as palavras vão ter um acento na hora de escrever. Por exemplo, o meu nome, ó, Murilo, Murilo, ele tem uma sílaba mais forte. A sílaba mais forte é Uri. Ó, quando eu grito Murilo, esse Iri, ele é o mais forte do que o Mu e do que o Lo. Mas essa não é uma palavra que ela contém um acento. Então a gente tem algumas regras que a gente tem que aprender para poder, na hora de escrever, acentuar ou não uma palavra. Porque não é porque tem a sílaba mais forte que ela vai ter um acento gráfico. É o que a gente vai aprender agora, as regrinhas. Então, eu trouxe esse o que para a gente procurar algumas palavras nele com acento. O que é o que é o que é? É um adivinha, né? O que é o que é? Tem cauda, mas não é cão. Não tem asas, mas sabe voar. Se alargam, não sabe, e sai ao vento a brincar. O que tem asas, mas não sabe voar? Tem cauda, mas não é cão. Sai ao vento para brincar. Esse adivinha, ele traz à tona características da pipa. Ela tem cauda, né?
não sabe voar sozinha, né? Precisa do vento. E quando sai o vento, sai a brincar, né? As pessoas largam, mas não sabem. Tem asas, mas não sabe voar. Tem cauda, mas não é cão. O que eu quero agora separar algumas palavras desse adivinha para a gente estudar. Ó. Asas. É uma palavra com duas sílabas, né? De sílaba. O A e os As. Asas. Asas. A sílaba mais forte é o A. Senão ficaria asas. Se a sílaba mais forte fosse os As. Mas a sílaba mais forte é o A. Asas. E ela é a penúltima, né? Ela não é a última sílaba mais forte. Então, quando é a penúltima, ela é uma paroxítona. Sabe. Sabe. Também é uma paroxítona. Se fosse o B o mais forte, seria saber. Mas a mais forte é o Sa, de sabe. Gráfica, essa daqui tá fácil porque tem um acento, né? E onde tem um acento é a mais forte. Então a gente já sabe que a mais forte é a terceira de trás para frente, é a antepenúltima. Nesse caso, ela é uma proparoxítona. Voar, voar, voar. É o ar, né? Senão ia ficar voar. Mas é voar, voar. Então é uma oxítona. Então treinamos agora a gente vai aprender algumas regras. Para cada tipo de sílaba tônica, ou seja, para as oxítonas tem uma regra, para as paroxítonas tem uma regra diferente, para as proparoxítonas outra regra, que a gente vai aprender agora. Acentuações de proparoxítonas. Então nós já vimos nos exercícios anteriores que nem toda sílaba tônica é acentuada, né? Por exemplo, voar não é acentuada, sabe não é acentuada, asas não é acentuada. E a regra de escrita para se colocar os acentos circunflexos, circunflexo ou agudo. A primeira regra é a seguinte. Nós vamos acentuar sempre as palavras que a sílaba tônica ela é proparoxítona. Então, em gráfica, vai ter o acento, como a gente viu há pouco. Em pássaro, o mais forte é a terceira de trás para frente, a antepenúltima. Felicíssimo, também. Todas as palavras que são proparoxítonas têm um acento. Então, se a sílaba mais forte for proparoxítona, essa palavra obrigatoriamente tem um acento. Então, essa é uma regra fácil de decorar, né? Decorar não, de aprender, para vocês usarem. Enquanto mais vocês escrevem e vão tendo dúvidas e vão procurar porque aquela palavra tem acento, aí vocês vão absorvendo as regras. Vamos ver outro, o que é o que é. Olha aí se adivinha. O que é o que é? Um fósforo disse a uma vela de aniversário. Aqui a gente tem que imaginar que um fósforo disse com uma vela de aniversário. Aqui nesse adivinha, eu tenho duas palavras que elas são proparoxítonas. Vamos procurar elas? O que é não, né? Não tem nem. As palavras não tem nem 3 sílabas para poder achar uma proparoxítona. Um fósforo. Fósforo. Fósforo tem 3 sílabas. Fósforo. E a mais forte é o fósforo. Então, aqui era necessário ter um acento no fó. No primeiro fó, na primeira sílaba. Então tá faltando um acento. Depois, ó, disse é uma dissílaba, a monossílaba, uma dissílaba, vela dissílaba, de monossílaba, aniversário. Essa pode ser uma proparoxítona, porque tem várias sílabas e vamos ver qual é a sílaba mais forte. Aniversário, aniversário. Então, sa é o mais forte. Nesse caso, ela claramente é uma proparoxítona. Ó, vamos acentuar então. Fósforo tem um acento no fós e aniversário tem um acento no sa. Vamos ver agora a acentuação das paroxítonas, aquela que a penúltima sílaba é a mais forte. Nós vamos acentuar todas as paroxítonas terminadas com uma série de possibilidades. Então, sempre que uma palavra tiver a última letra um L, como em texto, e for paroxítona, ela vai ser acentuada. Mesma coisa com I, ou seguido ou não de S, como injúri. Mesma coisa com an, como em órfão. Íons, quando termina com N ou com um plural do N, né, um NS. Com PS, ó, bíceps, tríceps. São palavras que são acentuadas, porque são paroxítonas terminadas em PS. Terminadas em X, como em tórax, vai ser uma paroxítona acentuada. Outro exemplo, fênix, é uma paroxítona acentuada.
Ão, de bênção. Então eu vou ter o bem com acento, porque termina em ão essa paroxítona. Terminadas em ditongo, e essa, ó, vou te falando que a maioria das palavras da língua vão ser paroxítonas terminadas com ditongo, ó, como língua. Tem um ditongo no final, né? O A, o encontro de duas vogais, e a penúltima sílaba é a mais forte e ela é acentuada. Terminada em R, esse exemplo está errado, né? Não é tórax, desculpa, mas seria um exemplo como revólver. Revólver é uma paroxítona acentuada terminada em R. Os de vírus, coronavírus. Esse vírus, ele tem um acento. Ele termina em US e a penúltima sílaba é mais forte. Em álbum, terminada em o AU é acentuado, porque a penúltima sílaba é mais forte, ele termina em Então nós vimos que a paroxítonal tem uma regra difícil, porque tem várias possibilidades. Mas com a prática, com os exercícios, a gente vai aprendendo quais são essas regras. Vamos ver aqui uns exemplos de uns haikais. Sabe o que é haikai? É um pequeno poema japonês. Geralmente ele tem três ou quatro versos. Nesse caso tem 3 versos. E ele fala sobre algo da natureza. Olha esse do Paulo Leminski, que é o autor que está aí entre parênteses. Viver é super difícil. O mais fundo está sempre na superfície. Aqui eu tenho 2 palavras paroxítonas. Vou dar um tempo para vocês procurarem. Pensa aí quais são as 2 palavras paroxítonas que tem aí. Lembrando, paroxítona é a palavra que a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Acharam? Ó, no primeiro verso eu tenho uma palavra que é o difícil. Esse fi devia ser acentuado. Por quê? Ela é uma paroxítona, a penúltima sílaba é mais forte, ela termina em L. Então, satisfaz a regra de acentuação. Na segunda, o mais fundo, não tem nenhuma paroxítona, mas na terceira, em superfície, também é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, tem acento também, ó. Difícil, superfície. Então, eu quero que vocês tenham uma noção do que é a acentuação, em qual posição ela vai estar. Não precisa ficar preocupado assim em decorar tudo ou saber tudo agora. Vocês ainda estão em processo de aprendizado, então vocês vão aprendendo com o tempo. Mas eu quero que vocês tenham essa noção, pelo menos. Vamos para a terceira regra, que é a acentuação de oxítonas. Aquelas palavras que terminam a última sílaba é mais forte, né? A última sílaba é mais forte. Essa eu acho que eu trabalhei com as 3 turmas, tanto com o sexto G, tanto com o sexto H, quanto com o sexto I. Nós acentuamos todas as paroxítonas terminadas em A, E, O e EN. Então, ó, mangá, pará, são palavras cajá, cará, são palavras terminadas com a última sílaba mais forte e terminam com A. Terminada com E, Pelé, chalé, café, são todas oxítonas em que a última sílaba é mais forte, então vai ter acento. As oxítonas também terminadas com O, em forró, é uma palavra oxítona que é acentuada porque termina com O. E alguém, ninguém, também, vintém, todas são oxítonas, a última sílaba é mais forte, terminada em. Então ela é uma regra mais simples do que das paroxítonas, porque geralmente são aí as 3 vogais, né? A, E, O e o EN, que não deixa de ser terminado uma vogal, só que uma vogal seguida de uma consoante nasal, né? EN. Ó, vamos ver esse outro haikai que eu trouxe para vocês. Hoje à noite, até as estrelas cheiram a flor de laranjeira. Aqui eu tenho uma oxítona. Procurem aí qual é a palavra que tem a última sílaba mais forte. Encontraram? Ó, hoje é uma paroxítona e termina em E, não é acentuada. Noite, noite é uma paroxítona terminada em E, também não é acentuada. Mas até é uma oxítona terminada em E. Até. Então esse até tem que ter um acento.
A sílaba mais forte é a última, é uma oxítona, e é terminada em E. Então, é acentuada. Nós vamos ver agora, por último, está acabando já a aula, viu? Podem ficar tranquilos. Que as monossílabas, essas palavras com apenas uma sílaba, que a gente já viu, elas também vão ter acento em alguns casos. Quais são esses casos? Vai ser quando eu termino com A, E, O, assim como as oxítonas, mas também quando eu termino com alguns ditongos, como EI, EL, OI. Lembrando que tem que ser uma sílaba forte. Não é todo monossílabo que é acentuado. Ó, D é uma monossílaba, termina em E. Só que não é acentuado porque ela não tem não tem uma força quando é pronunciada, né? Ela é átona, ó. Ti, mi. Mas se fosse chá, fé, pó, véi, réu, mói, aqui todas são monossílabas tônicas. Então elas vão ter esse acento. Então é uma regra parecida com a das oxítonas, só que oxítonas terminadas em ditongo não são acentuadas. As monossílabas terminadas em ditongo são acentuadas, ó. Mói, réu, véi. Vamos ver agora um último exemplo, ó. Esta vida é uma viagem, pena estar só de passagem. Também um haikai do Paulo Leminski, né? Que é um autor muito conhecido brasileiro por ter feito esse tipo de texto, né? Esse tipo de poesia que se chama haikai com H. Esta vida é uma viagem. Aqui é uma monossílaba que toda vez vocês esquecem de acentuar quando escrevem algo para o professor. Esse é acentuado, ele se diferencia do e que liga duas frases. Então, eu fui na feira, comprei laranja e banana. Esse e não tem acento. Mas esta vida é uma viagem, tem acento. E pena eu estar só. Só é uma monossílaba que tem que ter acento. Ó, só de passagem. Ele tem que ter acento obrigatoriamente. Então, agora que a gente relembrou, né, a acentuação, eu vou dar o restante do tempo da nossa aula, não para ficar aqui explicando sozinho e sem vocês treinarem, né, mas vou dar um tempo para vocês responderem o exercício na plataforma. Quem está com material impresso, responder no material impresso também, ou já respondeu, né, essa altura, exercícios referentes à acentuação. E aí vocês vão treinando, tirem as dúvidas, mandem mensagem para mim, que a gente vai conversando. Quem ficou com dúvida, eu explico de novo, quantas vezes for necessário. Para mim, que já explicou isso várias vezes, para várias pessoas, estudou bastante tempo, é fácil. Mas eu sei que para vocês que estão aprendendo agora, já é algo mais difícil. Tenho plena consciência disso, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês nessa caminhada de aprendizado. Um abraço e até a próxima aula, que a gente vai falar de um tema bem legal também.